Olá, boa noite. Missionária Darcilene, seja bem-vinda. Como toda live, né? Vão dar um tempinho para as irmãs irem entrando. Esperar mais um pouquinho. Miriam, boa noite, seja bem-vinda. Sarinha, que saudade, seja bem-vinda. Lígia, a paz, Lígia, seja bem-vinda, boa noite. Esperar mais um tempinho, aí a gente começa. Stephanie, a paz do Senhor. Enquanto isso, eu vou colocar um louvor para nós ouvirmos juntas, tá bom? Vou botar meu fone aqui para ouvirmos juntas. Pronto. Felipe, nossa, que prazer assistindo a live. Seja bem-vindo. O Felipe é meu primo. Amém. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso. Aquela noite que você passou, seu gemido será substituído por um hino de vitória. Rosângela, missionária Denise, boa noite, sejam bem-vindos, a paz do Senhor.
O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando pensa. Sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera. Mas Deus já deu pra tua vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera. Não perca. Se teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar tranquilo. Deus está providenciando um sorriso naquela noite que você passou a fé. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não cedo agora. Fica tranquilo, Deus está providenciando o sorriso naquela noite que você passou a ver. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se agora, nessa noite apenas há o sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando decidir. Amém. Amém. Agora vamos começar, né? Verinha, Joseli, sejam bem-vindas também. Boa noite. Hoje nós vamos falar, né? Como tema que a irmã Regiane compartilhou aí, quando tudo parece perdido, né? O que a gente faz quando tudo parece perdido. E como esse louvor que acabamos de ouvir, as irmãs estão me ouvindo bem? Eu tô falando baixo porque eu tô com a garganta bem inflamada. Mas se estiverem me ouvindo bem, me dá um joinha, por favor. O que nós devemos fazer quando pensamos que está tudo perdido? Quando parece que tudo está perdido, né? Na nossa caminhada de cristão, por mais que eu seja muito nova ainda, a gente sempre passa por situações que a gente pensa que não tem mais jeito, porque parece realmente que não tem jeito, né? Vou pedir só um minutinho, irmãs, que como eu tava na aula, eu tive que pausar minha aula e tá entrando alguns barulhinhos aqui. Eu vou precisar só dar uma pausa. Peço desculpas, irmãs. Eu esqueci de desligar a sala, né? Porque algumas sabem, eu voltei a estudar e a sala ficou aberta, estava entrando alguns barulhos, estava atrapalhando a nossa live, tá? Precisei sair só para desligar mesmo. Então, como eu estava falando, tem alguns momentos na nossa vida que a gente pensa que não tem mais solução, né? Não tem mais jeito, que não dá para resolver, que Deus esqueceu da gente, né? A gente sempre pensa isso. Ai, será que o Senhor esqueceu de mim? Né? Que eu tô nessa situação, será que Deus tá vendo o que eu tô passando? Por mais que saibamos o que Deus sempre vê, sabe todas as coisas, quando as coisas apertam um pouquinho mais, essa pergunta sempre vem à nossa mente, né, para que a gente duvide, né? São coisas que às vezes o inimigo coloca em nossa mente para trazer dúvida do poder de Deus sobre a nossa vida. O texto referência que nós vamos ler é um texto muito conhecido, que fica em João 11, a partir do versículo 1, que diz assim, vou ler para nós ganharmos tempo, amém? Versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria
e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo no sono. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto na sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto, e fogo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estavam na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus via, saiu-lhe ao encontro, mas Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Maria: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou os seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se a outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ele. Jesus disse: Tire a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me ouviste. E tendo dito isto, clamou em grande voz: Lázaro, saia para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele.
Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Somente até o 47. Depois os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram-lhe conselho e disseram: o que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Aleluia. Essa é uma palavra bem conhecida, né? Mas o que me chamou a atenção é quando nós trazemos esse tema da questão de quando tudo parece não ter mais jeito, né? O que a gente precisa fazer? Muitas das vezes a gente encontra alguém falar assim: nossa, mas falar é fácil, quero ver viver isso aí na tua pele. A gente escuta muito isso, né? Só que ainda, quando vivemos essa situação, Deus manda confiar nele. E a palavra de Deus diz que Jesus falou aos seus discípulos, e eu trago essa palavra para nós também nessa noite, que nós faremos coisas ainda maiores do que ele fez. Então, se o Senhor, em nome de Jesus, na verdade ele clamava direto ao Pai, porque era o Pai dele, mas nós devemos assim fazer, como nos fomos orientados pela palavra de Deus, que tudo que pedires crendo receberei, que tudo que pedires em nome do Filho de Deus, nós receberemos também. Então, se nós pedimos em nome de Jesus, que o cego volte a enxergar, que o aleijado comece a andar, tantas outras coisas, né? Tantos outros milagres e maravilhas, eu creio que assim acontecerá, porque foi o Senhor quem nos orientou a isso. Mas o que me chama a atenção é o fato da confiança, né, que as pessoas tinham em Jesus naquela época. Eles viam, né, os milagres que Jesus fazia. Muitos eram incrédulos, muitos olhavam, viam, mas infelizmente, né, só estavam atrás de Jesus por conta dos seus milagres e não pelo que ele era, né? E hoje ainda não é muito distante dessa realidade. Hoje a gente ainda encontra muitas pessoas que vão à igreja, buscam a Deus pelo que ele oferece, não pelo que ele é realmente. Então não tem tanta diferença. Só que nessa situação, o que me chama a atenção é que a gente precisa tomar cuidado e prestar atenção nos detalhes dessa passagem, né? Deus é um Deus de detalhes, e se a gente parar para perceber, aqui no versículo 3, diz assim: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, se elas dizem, né, mandam dizer a Jesus que aquele que o amas está enfermo, é porque elas tinham certeza do amor de Deus pela vida deles, pela Maria, por Marta e pelo irmão delas, o Lázaro. É muito bom a gente ter certeza daquilo que Deus sente a nosso respeito. E aqui o que me chama muita atenção é o fato de ter certeza que Deus me ama, que Deus ama a nossa vida. É a primeira questão. Será que nós temos certeza desse amor conosco, né? É um amor que é muito declarado, é um amor que a gente consegue ver nos detalhes. Ainda assim, às vezes, no meio da tribulação, a gente esquece desse tamanho amor que Deus tem com a nossa vida. E no versículo 4, Jesus logo diz, né, que a enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Naquela época, se a gente for pesquisar a história daquela época, havia algumas situações que o defunto, né, o morto, ele ressuscitava até 3 dias depois, né? Eu olhando um pouco, percebi. Então, aí já fica um ponto. Jesus já chegou no 4º dia. Porque Jesus, ele só começa a trabalhar, Deus só começa a trabalhar quando o impossível começa a acontecer. Quando as coisas ainda são possíveis, são do nosso alcance, nós podemos fazer, aí ele não faz. O Senhor, ele só começa a realizar quando não tem mais jeito. Quando a nossa capacidade humana já não consegue mais realizar nada. Aí sim ele começa a trabalhar, aí ele começa a fazer. E aqui, nesse ponto, me chamou a atenção exatamente isso. Não pode ter dúvida daquilo que Deus faz. Se até 3 dias naquela época, né, a gente até vê algumas doenças e tudo mais, se fosse aprofundar nisso, algumas doenças que a pessoa parece ter morrido e depois, né, ela volta e tudo mais. E naquela época haviam casos que a pessoa até 3 dias ela poderia voltar à vida.
E Jesus só chegou no quarto dia. Então, o Senhor, ele mostrou para aquele povo naquela época que acreditava isso, que independente de protocolo ou de realidade humana, ele fazia milagres quando não tinha mais jeito. Quando na nossa visão não tem mais jeito, ele vai e opera. Porque Deus, ele, como a gente sempre fala, eu acredito que as irmãs escutam isso sempre, que Deus é Deus de impossível, e realmente é. Porque quanto for possível, na nossa visão não é milagre de Deus. O milagre de Deus, ele passa a ser milagre quando não tem mais jeito para a nossa realidade, para a nossa visão limitada. E ainda assim, Deus continua sendo Deus. Mas aqui ele mostrou, não só para aquele povo, mas para nós hoje, né, que conta a história, que ele chegou no quarto dia, né, aonde o milagre aconteceu. No versículo 6, voltando um pouquinho, diz assim: que ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. O Senhor, ele não chega atrasado, não chega adiantado, ele chega na hora certa. Muitas das vezes a gente questiona o Senhor: pai, o Senhor não está me ouvindo? Poxa, meu milagre está demorando a chegar. O que eu vou fazer? Eu não estou vendo mais jeito, eu não tenho mais saída. Né? Eu oro há tempos para Deus fazer algo no meu casamento, na minha vida, na minha família. Até hoje não vi acontecendo. E eu quero trazer às irmãs até uma palavra que o meu esposo há pouco tempo dividiu comigo e tem tudo a ver com o que estamos falando nesse momento. Que o Senhor, ele criou, né, toda a humanidade em 6 dias. E a gente conversando, ele me fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Por quê? Se Deus criou o mundo em 6 dias, por que ele vai levar anos para realizar o meu milagre? O Senhor não leva anos para realizar aquilo que nós precisamos. Na verdade, o que nós precisamos, o Senhor já fez. Na grande maioria das vezes, ele ainda não entregou por não ser o momento. Na grande maioria das vezes, nós precisamos estar prontos para receber. Não é o Senhor quem está demorando. É nós que, na grande maioria do tempo, demoramos em nos posicionar para receber tal coisa. Esse é o ponto da questão. Agora, quando diz que Jesus demorou 2 dias para chegar lá, eu quero dizer algo que não é desmotivadora. Muito pelo contrário, é para motivar a gente a continuar confiando em Deus. Se o Senhor, por esse versículo, ainda ficou 2 dias aonde ele estava, não significa que a gente conhece a passagem, durante aquele momento ele operou outros milagres, mas isso não significa que o seu é menos importante. Não significa que o seu milagre é menos importante que o da sua irmã que precisa receber primeiro, não é nada disso. Só que Deus, ele sabe o momento certinho de chegar e te entregar. Muitas coisas a gente precisa, né, aprender durante esse tempo, né? E eu acredito que Maria e Marta e todo aquele povo que assistiu nesse milagre de Jesus precisava passar por algo para poder confiar realmente de que Deus era Deus, de que Deus realizava, para que o nome do Filho de Deus fosse glorificado. Aqui, no versículo 11, o Senhor diz: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos, no versículo 12, pensam que ele está dormindo, né? Na real conjuntura ali da situação, eles não estão entendendo aquilo que Jesus está querendo dizer, né? Eles pensam que ele dorme. E ali, na verdade, eles até falam que até dormiriam, né, com ele. Mas Jesus dizia, isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam-se e falavam de repouso de sono. E não é repouso de sono, era repouso de morte. Ele estava morto. E Jesus vai e declara, né, como fala de uma forma mais clara no versículo 14, dizendo que Lázaro está morto. E no 15 ele diz: e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Aí volto lá naquela situação onde eu disse que antigamente, até 3 dias, era normal a pessoa voltar à vida. Só que Jesus chegou no 4º dia. Então, quando ele diz, chegando Jesus, aqui, por amor de vós, de que eu não lá estivesse, para que acrediteis.
Então, o tempo que Jesus chegou não era um exemplo no meu tempo, no seu tempo, no tempo que Marta e Maria queriam que ele estivesse lá. Não, era no tempo que ele achou que deveria chegar, porque tudo na nossa vida tem que ser no tempo de Deus. E por esse motivo, sendo no tempo dele, o nome dele é glorificado, como ele diz aqui, né, no versículo 15. Para que acrediteis, aí tá, mas vamos ter com ele. De qualquer forma, nós iremos aonde está Lázaro, é o que ele quer dizer. Nós iremos até lá realizar, mas é no meu tempo. Aqui no versículo 21, Marta diz para Jesus assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E logo no 22 ela diz: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. 24. Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Vamos pegar desse pedaço aí. Do versículo 21 ao versículo 24, Marta falou em 2 tempos, no passado e no futuro. No primeiro, Marta diz que se ele estivesse lá, o irmão não teria morrido. Há 4 dias antes, no passado. E quando ele diz que o irmão dela há de ressuscitar, ela diz no futuro: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas o nosso Deus não trabalha no nosso tempo. Não é isso? Tem o Kairos e tem o Cronos, não é isso? O nosso tempo e o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Marta, ela estava ali olhando o passado, se o Senhor tivesse chego. E no futuro, que ele há de ressuscitar. Mas Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha no hoje. Deus trabalha no agora. Então, se ele tiver que entregar minha bênção, a sua hoje, agora, ele vai entregar. Deus não chega antes e Deus não chega depois. É isso que ele está querendo ensinar para mim e para você nesse trecho do 21 ao 24. Que ele não vai antecipar a nossa bênção e ele nem vai chegar atrasado. Ele vai chegar na hora certa, no tempo dele. Amém? Continuando. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? Então, assim, o Senhor, ele está declarando que nós temos vida quando temos vida com ele. Que ainda que estejamos mortos, ainda assim nós viveremos. Porque é promessa de Deus. E ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Então, é muito interessante que por mais que a gente acredite em Deus, que conheça a palavra e as escrituras dele, ainda assim temos desconfianças e dúvidas quando a situação aperta, quando as coisas ficam mais difíceis e a gente acha que não tem saída. E Deus está hoje falando comigo e com você sobre esses momentos. Os momentos que a gente pensa que não tem mais jeito. Nós pensamos que não tem jeito, né? Porque cremos e sabemos que para Deus há jeito para tudo. Até para a morte. A gente ouve muito falar, só não tem jeito para a morte. Não é isso que a gente escuta direto? Só que para o Deus que nós servimos, ainda para a morte também há jeito. A não ser que seja da vontade dele nos levar. Porque a vontade dele sempre vai sobressair sobre a nossa vontade. Porque, como a palavra de Deus diz, Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. E a vontade dele sobre a nossa vida é algo surpreendente. Deus, ele não permite que nada aconteça na nossa vida que não seja da vontade dele, a não ser que busquemos por caminhos tortos, por caminhos que não sejam da direção do Senhor. Aqui no versículo 27, Marta diz: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta a encontrara. Vendo isto, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguindo-a, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido.
a mesma situação de querer achar que o Senhor tem que chegar no nosso tempo. E não é diferente de Marta e de Maria. Nós somos exatamente assim. Na maioria das vezes, nós queremos que o nosso milagre chegue agora, hoje, e não esperamos o tempo de Deus para que o nome dele realmente seja glorificado. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Olha que coisa linda. No versículo 35, bem pequenininho, está escrito: Jesus chorou. Irmãs, não pensem que no momento em que as coisas ficam difíceis na minha e na sua vida, que o Senhor não fica do nosso lado, que Jesus não chora as nossas lágrimas junto conosco. Sabe, eu fiquei muito, por mais que seja um versículo bem curto, foi o versículo que mais me chamou a atenção, porque ele sente a dor. Não pense você que Deus não sente a sua dor, não está vendo, não está sentindo isso daí, porque Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Então, assim, quando ele fala que Jesus chorou, ele estava mostrando para elas que ele estava sentindo. Aquilo ali não era um choro de que não tem mais jeito. Aquilo ali é um choro de que ele se colocou no lugar do outro e começou a sentir aquilo que o outro estava sentindo. Sabe aquela situação de tipo assim, deixa eu pegar aqui alguém. Darcilene. Vou pegar a Darcilene. A Darcilene, eu dividi uma situação com ela, um exemplo, sobre a minha história, que ela conhece muito bem. E ela não sentir a minha dor, ela não chorar junto comigo, aonde a palavra de Deus me orienta a chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Entende? Eu me colocar no lugar de Darcilene e falar assim, e ela se colocar no meu lugar e falar: eu sinto a sua dor, eu choro contigo. E foi o que Jesus fez com Marta e Maria. Ele chorou. Porque Jesus não estava dizendo, como eu falei para elas, olha, não vejo solução, não tem mais jeito. Ele estava dizendo para ela: eu estou sentindo a sua dor, eu estou sentindo o que você está sentindo. É isso que Jesus está falando para mim e para você hoje, que ele sente o que nós sentimos. Ele é o nosso Pai, ele se alegra conosco, ele chora conosco com as nossas dores. Que pai que vê um filho sofrer e não sofre com ele? Mas ainda assim, não é porque ele chora conosco, sente a nossa dor, que ele perdeu o controle e não pode mais resolver aquela situação que para a gente não tem solução, mas para ele tem. Amém? E aqui no 36 disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. Então, quando os judeus olham para Jesus e vê Jesus chorando, eles entendem o quanto Jesus amava Lázaro. Só que eles ainda não entenderam que aquele choro não era choro de perda. Era um choro, como eu falei, de sentimento, de sentir o que o outro está sentindo. Mas não era um choro de desespero, como se não houvesse solução. No 37 diz assim: e alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Olha a dúvida. Muitas das vezes na nossa caminhada, as pessoas colocam dúvida na nossa mente. Como começa a nossa guerra, né? Na nossa mente. Só que muitas das vezes pessoas ainda colocam coisas na nossa mente. Principalmente o inimigo, aquele que ama perturbar a nossa mente. Então o que ele faz? Ele quer dizer para mim e para você que não tem jeito, que Deus chegou atrasado, que não tem mais solução, que é para a gente desistir. E não é bem isso, né, que acontece. E são coisas para fazer com que a gente saia do foco, da direção de Deus. Às vezes até muitas das vezes, promessas que Deus tem na nossa vida e a gente duvida pela questão da demora, que não é culpa de Deus, na grande maioria das vezes é culpa nossa mesmo, que estamos atrasando o milagre de Deus na nossa vida. 38. Jesus, pois, movendo-a outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ele. Jesus disse: tira a pedra. Quando Jesus diz tira a pedra, é algo muito interessante, porque a gente sabe o que ele faz. Ele poderia muito bem, pronto, pedra, sai do lugar, e a pedra sair.
Só que aí é aquela questão que eu falei que a gente não recebe, por quê? Porque não depende só de Deus, depende da gente também permitir que ele realize na nossa vida. Então, quando ele diz aqui, tirai a pedra, significa que ele faz, mas tem coisas que ele não vai fazer. Tem coisas que eu e você precisamos fazer. Deus pode fazer tudo? Deus pode fazer tudo. Mas Deus não cria filhos mimados. Então, tem coisas que Deus permite acontecer para que eu e você possamos fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele e a gente precisa fazer a nossa. Não é falar, eu orei, pedi a Deus, agora eu vou sentar e vou esperar. Não. A palavra de Deus diz que a gente precisa buscar o reino de Deus e a justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é porque eu estou esperando o meu milagre que eu vou sentar, cruzar meus braços e ficar vendo televisão. Eu preciso buscar a Deus, eu preciso clamar a Ele sobre todas as coisas e adorá-lo acima de qualquer petição que eu venha fazer para Ele. Então, assim, isso não significa que enquanto eu espero em Deus, eu não preciso fazer a minha parte, que é buscá-lo acima de todas as coisas. Por isso que Ele manda tirar a pedra. Ele poderia tirar? Poderia. Mas naquele momento, existiam situações que era necessário Ele ensinar que aquele povo, assim como nós, precisamos fazer a nossa parte. Aí Marta questionou dizendo, a irmã do defunto disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já há de 4 dias, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Ainda assim, ela ainda duvidava. Porque, como eu falei, a nossa visão ela é muito limitada, a visão humana ela é limitada. Para o verdadeiro cristão, ainda que seja um verdadeiro cristão, ainda tem dificuldade de ver esse milagre acontecer. Porque não é da nossa realidade ver uma pessoa depois de 4 dias ressuscitar. Não é normal. É coisa que só Deus pode fazer. Então, ainda que ela acreditasse no poder de Deus, ela ainda olhava as circunstâncias, ela não olhava com os olhos espirituais. Ela olhava as circunstâncias. Ela disse, mas o defunto já está lá há 4 dias, cheirando mal. E o Senhor quer que eu tire a pedra e ele diz, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? É uma pergunta. É uma pergunta, se Deus já disse que faz, por que depois eu ainda questiono, duvido daquilo que ele já me prometeu? Deus promete e Deus cumpre. A palavra dele, ele vela pela palavra dele. Ele diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para se arrepender daquilo que ele prometeu para mim e para a tua vida. Então aqui ele está dizendo, se creres, verá a glória de Deus. Aí no início ele botou, não te hei dito. Ele já tinha dito isso para ela, ele estava repetindo, porque ela ainda não estava acreditando no poder que Jesus tinha de ressuscitar Lázaro. Deus poderia ressuscitar Lázaro através da vida de Jesus, o seu filho. Aqui no 44 disse, tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus levantou os olhos para cima e disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Mas olha que interessante. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Olha que coisa linda. Jesus não precisava pedir e agradecer a Deus, pedindo para que ele o ouvisse, porque era um só. Olha que interessante. Mas ainda assim Jesus fez para que o povo ao redor acreditasse que o Senhor estava ouvindo a Jesus naquele momento. Muitas das vezes, por mais que a gente acredite no poder de Deus, ele faz algumas coisas, né? Ele cria algumas situações. Não que ele precise provar o poder dele para mim e para você, porque ele não precisa disso. Mas é ainda por amor e pela graça e pela misericórdia, ele cria situações para que a gente veja realmente o poder que ele tem sobre a minha e sobre a sua vida. E tendo dito isto, clamou em voz alta, Lázaro, saia para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo Maria e não tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Isso é muito legal, por quê? Porque muitas pessoas vão sair e contar o milagre de Deus na tua vida. Outros não. Uns vão acreditar, outros vão achar que é loucura. Eu aprendi há pouco tempo
que eu preciso me calar e ouvir mais. O segredo de aprendermos é ouvirmos mais e falarmos menos. Só que a diferença é que nós precisamos contar os milagres de Deus para a nossa vida. Precisamos contar para todos? Sim, para a glória de Deus. Só que devemos tomar muito cuidado com quem nós temos falo sobre a nossa vida com Deus. Porque nem todo mundo tem a mesma fé que a gente. E vão nos chamar de loucos. Agora, o interessante em tudo isso é a gente entender que não se importar, na verdade, essa seria a palavra. Não se importar com o que pensam a respeito dessa loucura, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus confunde, né, os sábios, a loucura de Deus. Então, assim, eu prefiro acreditar num Deus que as pessoas chamam de louco e viver essa loucura junto com ele, crendo que ele sempre vai fazer o melhor na minha vida. E como essa situação e o nosso tema, né? Quando tudo parece perdido, né? O que nós temos que fazer? É continuar confiando em Deus. Porque, como eu disse, Jesus disse que nós faríamos coisas maiores do que a que ele fez. Então, se ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou mortos, né? Ressuscitou a filha de Jairo, ele fez grandes coisas. Por que ele não pode continuar fazendo? Se o Deus de ontem e de hoje, ele sempre será Deus. Ele não mudou ontem, nem hoje, nem não vai mudar. Então, o que eu quero dizer é, se a circunstância ou o momento que eu e você estamos vivendo parece não ter mais solução, é só aparência. O parecer é parecer de aparência. Aparentemente, no momento não tem solução. Mas isso não muda o poder de Deus sobre a mim e sobre a tua vida. Isso não muda o poder de Deus de realizar grandes coisas na minha e na tua vida. Isso não muda o poder de Deus sobre aquilo que ele prometeu para mim e para você. Ele continua sendo Deus, ele continua realizando. E a gente só precisa confiar e descansar, Ingrid. Descansar é difícil, eu sei que é difícil. Descansar é algo surreal de tão difícil, mas é necessário. É necessário a gente entender que quando o descansar vem uma paz. Quando a gente consegue descansar em Deus, a gente começa a viver algo sobrenatural com Ele. Parece que a gente tira o nosso foco daquilo que está fazendo minar a nossa mente. A gente tira o foco daquilo que está tentando sugar as nossas forças e começa a trabalhar para a obra de Deus. Eu já falei isso em outras lives e é muito interessante que quando a gente está passando por algum momento difícil, é o tempo em que mais Deus coloca pessoas para que a gente cuide. É o momento em que Deus mais usa a nossa vida para abençoar outras pessoas. Aí a gente se questiona, Senhor, estou passando um vento, estou num deserto, e o Senhor está mandando gente para me cuidar. Opere e faça. Porque como eu falei, Deus manda primeiro a gente buscar o reino dele e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então primeiro a gente precisa buscar a Deus e não as coisas que ele pode nos oferecer. Eu preciso amar ao Senhor por aquilo que ele é e não pelo que ele faz na minha vida. Quando a gente entende que se descansar, o processo é um pouco mais rápido, talvez se a gente tivesse essa consciência, em alguns momentos passados que vivemos, a vitória teria chegado muito mais rápido. Outra situação que às vezes também não chega, eu estou saindo um pouco do roteiro porque Deus falou meu coração e é necessário se falar. Muitas das vezes a gente também não recebe porque não é da vontade de Deus. A gente acha que é da vontade de Deus. Às vezes a gente quer, mas o Senhor não prometeu nada. Tem coisas que a gente fala, o Senhor vai fazer, mas o Senhor nem prometeu. A gente só pode pedir algo, né? Nem cobrar seria a palavra certa, porque quem sou eu e você para cobrar algo de Deus? Mas a gente não pode nem questionar, poxa, mas o Senhor me prometeu. Não, o Senhor não prometeu nada. Na grande maioria das vezes é o nosso eu que quer e a gente diz que Deus não fez ainda. Deus às vezes não fez porque não é da vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Às vezes o que você está pedindo não é da vontade de Deus. Aí Deus faz a vontade dele na tua vida e você fala, nossa, Deus fez mais do que eu pedi ou do que eu pensei. É palavra, isso é Bíblia. Deus faz mais do que pedimos ou pensamos, amados. Então, se Deus não fez o que você está pedindo, ou se ele não te prometeu, é diferente. Quando o Senhor promete algo, ele cumpre. Agora, quando ele não te promete, não coloca Deus contra a parede falando, o Senhor não fez porque ele não te prometeu nada. Foram coisas que você pediu para ele e achou que ele tinha dito que ia te fazer na sua vida. E não é bem assim que funciona. Porque como todo pai, ele sabe o que é melhor para o seu filho. E com Deus não é diferente. Ele é o nosso pai e ele sabe exatamente o que eu e você precisamos. E essa palavra mexeu muito comigo porque é a minha realidade.
Não pense as irmãs que eu estou falando para as irmãs, eu estou falando para mim em primeiro lugar. Em onde muitas das vezes eu olho e fico, meu Deus, cadê a solução disso aqui? E ele traz a minha memória e trouxe hoje essa palavra, onde eu preciso reconhecer que quando tudo parece perdido, ele continua sendo Deus na minha vida, porque ele não deixou de ter poder e nem de ser Deus para mim e para vocês. Amém? Eu quero agradecer esse momento, essa palavra que tratou muito ao meu coração, e eu quero deixar mais um louvor para as irmãs, tá? E depois nós vamos orar. Amém? Deixa eu colocar aqui. As irmãs estão ouvindo? Eu chorei. Quem me vê assim não sabe o quanto eu busquei. Quem olha pra mim não imagina que fui humilhado. Até quem me amava me deixou sozinho, chocado. Quem sabe a minha história pode ser igual à sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram pra tentar te derrubar. Mas hoje o Senhor já decretou que essa fase vai passar. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confio. Não existe gigante que Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai te exaltar e vai te dar vitória. Até os seus inimigos vão ter que dar glória. Porque ainda vão ouvir falar da tua história. Aleluia. Quem me fez sorrir não sabe como eu chorei. Quem me vê assim não sabe quanto eu busquei. Quem olha pra mim não imagina que fui humilhado. Até quem me amava me deixou sozinho, jogado. Quem sabe a minha história pode ser igual à sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram pra tentar te derrubar. Mas hoje o seu Deus já decretou que essa fase vai passar. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confia. Não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai te exaltar e vai te dar vitória. Até os seus inimigos vão ter que dar glória. Porque ainda vão ouvir. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou hoje, não existe gigante que o seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai te exaltar e vai te dar vitória. Até os seus inimigos vão ter que dar glória.
porque ainda vão ouvir falar da tua história. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, muito obrigada, Jesus, por mais esse momento, por mais uma live que o Senhor nos presenteou, dividiu conosco, Senhor, um pouquinho mais da sua palavra. Obrigada, Senhor, pela vida das irmãs que puderam participar, das pessoas, Pai, dos irmãos que vão participar ainda, vão ouvir, que o Senhor continue falando aos corações, falando, esclarecendo melhor que a minha limitação não conseguiu esclarecer. Senhor, muito obrigada pelo grupo das guerreiras, continue conosco, realizando milagres, falando, Pai, aos nossos corações e realizando, Pai, tudo conforme a tua vontade, e continue, Senhor, sendo Deus em nossas vidas, continue não provando, mas realizando os seus milagres para a glória do teu nome. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Irmãs, um beijo, Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigada por terem participado, tá bom? Fiquem com Deus.